Olá a todos, eu sou a Sara Duarte e sou psicometricista. Se se está a perguntar, psicometriquê? Está no sítio certo. Neste podcast vamos falar sobre psicometricidade, uma terapia que intervém através do corpo, do movimento, da emoção e da relação, em diversos contextos de atuação. Bem-vindo ao Psicometriquê, o espaço onde vamos dar a conhecer a psicometricidade. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicomotriquê. Hoje aqui com um episódio com uma convidada muito especial, que já trabalhei com ela e que queria muito que ela viesse aqui falar hoje connosco para nos dar também a sua visão aqui da psicometricidade. Não é psicometricista, é a Ana, ela é médica psiquiatra da área da infância e da adolescência, é também pós-graduada em desenvolvimento infantil, é autora de uma página de Instagram que depois vou deixar também aqui, podem pesquisar, que é o Andar de Cima. É uma página muito dedicada aqui à área da saúde mental em crianças e adolescentes e por isso, mais do que eu falar-vos sobre esta página e sobre a Ana, vou passar já a apresentá-la. Então é Ana Teresa Prata, bem-vinda e obrigada por teres aceito este convite. Olá, é como tu gosto que estou aqui contigo, falamos um pouco mais destas nossas áreas que se cruzam e que trabalham muito bem em conjunto e poder, se calhar, desmistificar um bocadinho ambas, que é muito importante. Sim, nós psicometricistas temos sempre muito a ideia que a nossa área ainda precisa de fazer este caminho de desmistificação, de sensibilizar a comunidade e os profissionais de saúde também para a conhecerem, mas a própria pedopsiquiatria também é um bocadinho parente e próxima nesta necessidade, não é? De desmistificar às vezes um bocadinho aqui também aquilo que é o trabalho que fazem. Uhum. Sim, a saúde mental também tem crescido muito nos últimos anos, não é? A gente sabe desde a pandemia que as pessoas estão muito mais sensibilizadas para as questões da saúde mental, da doença mental, e isso trouxe-nos um bocadinho mais, somos um bocadinho mais visíveis, mas de qualquer maneira nós sabemos, em termos de trabalho contra o estigma e de sermos mais reconhecidos também na nossa intervenção e na nossa importância, ainda há um caminho a fazer, não é? E a psicomotricidade, posso dizer que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em psicomotricidade antes de entrar em pedopsiquiatria. Portanto, percebo perfeitamente o que estás a dizer. É um caminho conjunto, não é? Sim, sim. E que de facto são áreas que, como disse já há pouco, se podem cruzar e que acredito eu, e penso que também poderá ser a tua visão, que têm muito a ganhar quando trabalham em conjunto, não é? Enquanto se complementam na forma, uma área médica e outra área que não é médica, é a intervenção terapêutica, mas no olhar sobre a criança e sobre o adolescente. Uhum. Nós, na nossa área, na pedopsiquiatria, nós somos médicos, mas não conseguimos trabalhar sem ser em equipa e em equipa multidisciplinar. E lá está, eu soube o que era a psicomotricidade quando entrei na pedopsiquiatria, porque era uma presença constante nas intervenções e nas possibilidades terapêuticas que nós colocávamos nos casos em que acompanhávamos. E faz todo o sentido, quer dizer, nós não queremos ser, nem faz sentido sermos uma especialidade de intervenção puramente medicamentosa, médica, não faz sentido, nem é o que se quer, nem é o que é o melhor para as crianças, não é? E, portanto, temos aqui outras formas de intervir, será sempre o ideal. E cada um com a sua especialidade, com a sua área de intervenção particular, não é? Portanto, nós temos muitas vezes alguns casos que eu sinto que a minha intervenção fica limitada e que outro tipo de técnicas, outro tipo de intervenções diferentes numa intervenção médica são essenciais para que as coisas continuem a correr bem. Em conjunto, não é? Muitas vezes é em conjunto, trabalhamos muito em conjunto, não é uma coisa ou outra, não é? É um caminho paralelo. Vamos juntos, não é? Uhum, sim, exatamente o conceito da equipa, não é? E neste caso ser Uhum. disciplinar por isso. Olha, tu já conheces, diria, e acho que é isto, não é? Tu já conheces bem o trabalho da psicometricidade, já trabalhaste com vários psicometricistas, portanto não é só o exemplo de uma única pessoa, não é? É de vários, quer num contexto público, quer num contexto privado, portanto há aqui vários cruzamentos que já tens tido aqui com a área da psicometricidade nesta a área em específico da infância e da adolescência. Mais do que, se calhar, dares a tua visão só aqui para quem nos ouve, do que é que tu entendes ou daquilo que observas e da tua experiência do que é o trabalho do psicometricista, o meu desafio poderia ser como é que tu poderias, eventualmente,
descrever ou explicar a um colega teu ou a um interno de pedopsiquiatria que começasse agora, tu própria só conheceste a intervenção quando entraste nessa área da tua especialidade, como é que tu poderias explicar-lhe, não é, aquilo que é esta área de intervenção na vossa visão de médico para sentirem a necessidade que a criança A, B ou C, com estas características, possa beneficiar do acompanhamento em psicomotricidade? Olha, se calhar vou dizer de outra forma, que é aquilo que eu digo às famílias quando sugiro a psicomotricidade, porque muitas vezes também nunca ouviram falar, não sabem muito bem o que é. E, portanto, aquilo que eu muitas vezes falo é que, em certas situações, às vezes não é a palavra que é o meio mais fácil ou o meio mais útil para aquela criança, para aquele jovem, para comunicar e para podermos transformar e ajudar. E que muitas vezes há questões relacionadas com o corpo e há formas de expressão através do corpo que podem ser trabalhadas de outra forma e que podem ser outras formas de aceder a esta criança. E, portanto, muitas vezes também quando eu encaminho são crianças mais do comportamento, mais das emoções agidas, não é? Portanto, alterações de comportamento com muita dificuldade em mentalizar ou com muita dificuldade em expressar verbalmente, não é? Aquilo que sentem, com comportamento agitado, desorganizado e, portanto, o que eu falo é isto, que a psicomotricidade o que faz é ajudar a criança a compreender o seu comportamento, a planeá-lo, a organizá-lo melhor. Noutras situações também a relação com o próprio corpo, portanto aí não falo tanto das questões sei lá, da hiperatividade, ou que seja, mas mais a nível de questões de autoestima, de relação com o próprio corpo, com o corpo do outro, e que pode ser muito importante um trabalho dirigido em que se olha, em que se trabalha, em que se valida este corpo, não é? Portanto, é isto que eu falo muitas vezes com as famílias e elas compreendem, tendo em conta a situação que está ali à nossa frente, não é? E é isto, eu muitas vezes sinto, há alguns casos que eu encaminho e que sugiro a psicomotricidade, são casos que eu sinto que pela minha presença, pela minha postura médica em consulta, é mais da conversa, da palavra, não é? Do desenho, pronto, mas é algo mais imóvel. E às vezes sinto que não estou a conseguir chegar lá e que não vou chegar lá desta forma, e se não funciona desta maneira, procuram-se alternativas. E há miúdos que precisam mesmo é de espaço, precisam de movimento, precisam de brincadeira, que eles sintam com brincadeira e que é transformadora e é também muito simbólica, não é? E é nessas situações que eu sugiro esse encaminhamento. E é um bocadinho por aí que eu interpreto e que eu compreendo a psicomotricidade, daquilo que eu também já tive a oportunidade de assistir e de colaborar, não é? Já tivemos as duas também em sessão, não é? Foi muito interessante também ter tido essa experiência, porque fica mais claro para mim também o que é que cada miúdo sente em sessão, o que é que eles, o que é que se trabalha, o que é que não se trabalha, foi muito engraçado. Uhum. Sim, e às vezes, e já voltamos aqui à nossa conversa desta possível explicação ou até destes casos que podes encaminhar para a psicomotricidade, mas às vezes a própria explicação é muito mais interessante nós podermos até dinamizar uma sessão para que as pessoas possam experienciar e perceber efetivamente a linha de raciocínio no contexto de sessão, das atividades que possam ser mediadas pelo corpo e orientadas, do que às vezes só explicar aquela definição teórica, não é? De terapia mediada pelo corpo, fica tudo muito abstrato às vezes. Portanto, pelo exemplo ou pela experiência vivida, que foi o caso que tivemos a oportunidade de fazer juntas, parece-me uma ótima forma de podermos conhecer com mais detalhe e com mais profundidade aquilo que realmente se faz ali. Tu falavas aqui de quase que três tópicos de miúdos, ou três áreas, ou três, não vou dizer sintomatologia, mas características de miúdos, Dificuldades, né? vá, Exato, dificuldades. que te faz sentido a nossa intervenção. De um lado, um corpo mais agido, não é? Em que a própria organização e planeamento do pensamento que depois é transposto através do corpo e da forma como as crianças se relacionam e estão consigo e com o outro, acaba por ser de uma forma mais agida, mais inquieta,
não é? Onde enquadramos muitos miúdos com PHDA, com agitação psicomotora. Outro lado, esta área mais ligada à autoimagem, à imagem corporal, onde podemos incluir aqui e muito daquilo que são as perturbações de comportamento alimentar também, eventualmente, não é? Uhum. Que é uma área também de trabalho em extensão na psicomotricidade, em que trabalha muito pelo corpo também, e aqui o não uso da palavra, ou miúdos que lhes é mais difícil acederem a esta área mais simbólica e da palavra e têm menos capacidade de insight para pensarem sobre, não é? Nestes incluiria talvez também aqueles que são miúdos que possam ter não sei se da tua experiência isto faz sentido ou se tens essa experiência de encaminhamento deste tipo de miúdos com alguma, por oposição aos primeiros que falavas, mais inibidos, não é? Mais contidos, com menos acesso ao simbólico também, menos capacidade de mentalizar, o próprio corpo é quase uma inquietude de coisa estranha é esta que me envolve, e que existe aqui no espaço. Estes também podem ser miúdos que possam beneficiar deste acompanhamento. Tens esse tipo de experiência também? Sim, sim, eu isso acabo por incluir um bocadinho aqueles que têm dificuldade de expressão emocional, expressão verbal daquilo que estão a sentir. E já me aconteceu encaminhar miúdos mais raparigas nesta categoria, digamos assim, em que há realmente é uma inibição não só na comunicação verbal, mas sente-se uma inibição corporal. Portanto, eu não sei o que é de fazer com isto, não sei o que é de fazer com este corpo, como é de me expressar. E ter a possibilidade de ter um espaço seguro em que se podem experimentar fisicamente, não é? Nesse sentido, pode fazer diferença. E os casos, lembro-me de um caso em particular que fez muita diferença, que em consulta pouco conseguíamos avançar e que assim que iniciou o acompanhamento em psicomotricidade, saiu muita coisa e houve muita expressão de várias coisas que estavam ali contidas e que não estava a ser possível expressar e foi muito bom. Isso foi uma grande diferença. Outra coisa que também acho que é uma grande vantagem também na intervenção da psicomotricidade, entre outras, que nós não temos na nossa componente mais médica, é a regularidade. Para nós é muito complicado, não é possível, tendo em conta a situação atual, ter consultas semanais. Pronto. E faz E de muita. 45 minutos, uma hora, Claro, não é? exato. Isso felizmente tem Uhum. conseguido manter, mas Ok. vamos ver até quando. Mas o facto de poder ter uma pessoa com quem está com regularidade e que sabe que naquele dia vai estar com aquela pessoa e que vai fazer aquele tipo de atividades, possibilita estabelecer uma relação terapêutica que, na verdade, é o mais importante em qualquer intervenção na infância e na adolescência. É a relação terapêutica. E se eu sinto que há uma criança que precisa mesmo deste estabelecimento desta relação e que eu não consigo dar as condições para que isso aconteça, claro que há crianças que a frequência das consultas que nós temos é mais do que suficiente e a relação ali naquele momento há de ser suficiente para isso. Mas para outros não, que precisam mesmo de regularidade, serem escutados, serem encontrados semanalmente com a mesma pessoa que acolhe, que não está lá só para falarmos das coisas más, que está lá para brincar, para não falarmos de nada do que aconteceu, enfim, do que seja. E eu acho que isso faz muita diferença também. Portanto, quando é aí que a gente precisa também dos outros terapeutas para além da intervenção médica, porque às vezes não conseguimos mesmo dar resposta a isso. Sim, que não é a questão da periodicidade semanal, ou que é o habitual que nós fazemos, ou não é exclusivo, obviamente, da psicomotricidade, não é? Portanto, há outras áreas Sim, que exato, fazem exato. a terapia ocupacional, a psicologia clínica, portanto, que fazem. Exatamente, exatamente. É nisso que eu estou a dizer, não é? Lá está, é aqui a equipa multidisciplinar, não é? Essa é uma característica que eu acho que é uma grande vantagem da psicomotricidade, assim como de outras áreas, como tu estavas a falar, a terapia ocupacional, a psicologia, por aí. Mas acho que é importante frisar também que é uma característica vossa, não é? Da vossa intervenção e que faz diferença, não é? A acrescentar a tudo o resto das características da intervenção específica. Sim, nós até costumamos tentar não fazer esta distinção, mas haver esta importância de associar a psicomotricidade numa vertente mais relacional, que é o que acontece exatamente muito neste contexto de saúde mental infantil-juvenil, que na minha ótica deveria acontecer em todas as vertentes, mas que também há casos mais
em que há uma vertente que trabalha mais esta área e outra não tanto. E relacionado exatamente por aí, porque independentemente da atividade também que aconteça, ou a orientação para a qual nós estamos naquela consulta ou com aquele miúdo, o foco é efetivamente muita relação. E vindo daí, muitas vezes, e nós falamos isto também noutros episódios, noutras conversas deste podcast, que é muitas vezes este criar relação também está implicado no não ser eu a dirigir, a orientar com grande estrutura aquela sessão, dar espaço para que parta da criança a ideia, a sugestão, a mostrar algum interesse. E há crianças que nós acompanhamos, não é? Que parece que não se interessam por nada. Então, adolescentes, ainda mais difícil às vezes é, não é? Parece que há uma ausência de interesse em qualquer coisa, não é? E às vezes na psicomotricidade, nesta vertente mais também de dar expressão a este corpo, um trabalho às vezes também é este, de podermos encontrar formas de, ou tomar iniciativa para encontrar alguma coisa que me interesse fazer e que esteja, mas sempre inscrito na relação com o psicometricista ou, obviamente, com outras, nas suas outras áreas, com o terapeuta que está. Olha, na psicomotricidade, como tu sabes, nós trabalhamos muito pelo corpo e falamos muito sobre isto, a mediação corporal, a expressividade corporal, a consciência do corpo, o movimento, a relação, etc. Falamos muito sobre estas componentes e por esta expressão quase que mais não verbal da intervenção. Claro que para quem nos ouve e que não conhece ainda muito bem a área, quando nós dizemos isto, não significa que tenhamos que ficar ali calados, não é este o propósito, não é? A ideia é, não precisamos, é que a criança realmente fale ou se expresse muito verbalmente para conseguirmos trabalhar com ela. Fazemos muito esta interpretação e esta análise do próprio corpo, do não verbal, daquilo que ela nos comunica sem ser por palavra. E é isto que nós muitas vezes queremos explicar. Na tua opinião, esta questão do corpo, qual é que é este lugar realmente do corpo no âmbito da psicopatologia da criança e do adolescente que tu acompanhas, não é? Que tu conheces nessa vertente mais médica, em que o foco ou poderia ficar muito pelo sintoma e pela queixa e tudo mais, onde é que fica o corpo nestes sintomas psi? Olha, eu acho isso super interessante, porque acho que cada vez nós estamos aqui numa sociedade que valoriza muito pouco o corpo. Se nós pensarmos, valoriza em termos de imagem, não é? Mas a função do corpo Certo? como comunicação e relação. Ahm, Porque se nós pensarmos, por exemplo, em termos de escola, sempre se valorizou muito mais as competências cognitivas e a educação física, pronto, é assim, é para a gente se divertir, é para os miúdos que jogam futebol tirarem boas notas, pronto. E não há, e mesmo assim, as aulas de educação física, na minha perspectiva, pronto, da minha experiência pessoal, que já leva uns anos, mas tenho ideia que também é muito limitada em termos de uso do corpo, não é? Acabam de ser atividades sempre muito semelhantes. E, portanto, eu acho que não há grande valorização em relação a isso. E temos miúdos muito sedentários, muito fechados, não é? Portanto, o corpo parece que perde aqui um bocadinho a sua função, estamos no online, estamos na parte mental e nas palavras e na expressão e na cognição, e onde é que fica o corpo, não é? E eu compreendo isso muito bem. E, portanto, também é interessante, muitas vezes nós trabalhamos esta questão de não há o corpo e a mente, isto está tudo ligado, nós sentimos as emoções no corpo. E muitas vezes, às vezes, o trabalho é dizer, ok, estás ansioso, então isso é o que? Não sabes explicar, ok, o que é que tu sentes no corpo? Sentes, sei lá, tremores, dores de cabeça, dores de barriga, e a criança e adolescente poder olhar para dentro e sentir e perceber, ok, realmente eu estou a sentir coisas físicas, e conseguir ultrapassar esta ideia de que é uma coisa ou outra, não é? Esta separação corpo-mente que não existe, é um trabalho tem que ser feito e que ainda há muito para fazer por aí, apesar de cada vez se perceber melhor isto, não é? Que não dá para separar, sei lá, até questões hormonais, etc. A gente sabe que isto tudo mexe, não é? Está tudo ligado. E, portanto, acho que faz todo sentido isso. Também foi algo que me surpreendeu quando entrei na pedopsiquiatria, falar do corpo. Eu vinha para tratar da mente, não é? De repente fala-se do corpo, mas pois realmente faz sentido, realmente há aqui coisas.
que a relação com o próprio corpo, o que é que eu posso fazer com o meu corpo, como é que eu me dou a outros com o meu corpo, como é que eu recebo outros, como é que eu me expresso de outra maneira, sem ser só pelas palavras, porque realmente nós somos muito mais que isso. E acho que em termos culturais hipervalorizamos a palavra e acabamos por esquecer que temos um corpo e que ele funciona e que a função dele não é só estar bonito ou à vista do outro, não é? Porque é isso que tem sido valorizado em termos corporais, não é? É aquilo que, pelo menos é aquilo que eu vou sentindo e, e na comunicação com os jovens e tudo mais. E portanto eu sinto isso, então isto com a pandemia, que também tivemos ficar todos fechados em casa, ainda menos nos demos, não é? Menos nos demos ao corpo e depois sentimos um desconforto que não percebemos porquê. E é muito claro, por exemplo, lembrei-me agora, aqueles atletas, os miúdos que fazem desporto de competição, não seja de competição, mas com regularidade, e que depois têm uma lesão e que têm que ficar parados, muitas vezes é aí que começam sintomas psicológicos, desconforto emocional, tristeza, ansiedade, e não percebem porquê. Depois vamos a ver e que coincide. E, portanto, temos aqui um corpo que está habituado a ser estimulado de certa maneira e que depois para de repente. Mas nem a própria pessoa. Há jovens que percebem logo perfeitamente que tem a ver com isso. Mas há muitos que não associam esta mudança de cuidar do corpo, do exercício do corpo, para o seu estado emocional. Portanto, acho que há aqui muito por onde trabalhar. E depois, já agora, há uma área de interesse que eu tenho, como tu sabes, que tenho curiosidade, não faço ideia que tipo de trabalho tem sido feito, mas acho que também seria muito interessante, que tem a ver com as questões da identidade de género, que são muito relacionadas com o corpo. Mas aí estamos a falar das questões da sexualidade, acho que vão para além das questões de género, vão para as questões da sexualidade, da relação com o corpo sexuado, e acho que é um trabalho que também tem que ser feito, temos que explorar um bocadinho mais isto, não ser só uma questão de conversa, de psicologia, mas acho que se calhar também esta ligação com o corpo e perceber que o corpo não é só o género, não é? O nosso corpo é muito mais do que lá está, do que só a nossa imagem. E acho que muitas vezes muitos jovens também precisavam desse trabalho de fazerem as pazes com o corpo que têm, no sentido de este corpo serve para muita coisa, não só para me expressar em termos da minha identidade. Sim, já falámos sobre isso, né? E acho que pode ser, é uma perspectiva que confesso que nunca trabalhei, mas que fiquei a pensar sobre isto a partir do momento em que conversámos sobre esse tema e que realmente pode ser um futuro não é, que cada vez mais acredito que seja possível de discutir e de trazer à consulta, se calhar mais facilmente agora do que há uns anos atrás, não é? E que vá surgindo. À semelhança também daquilo que é, por exemplo, a própria. Eu ia dar aqui uma palavra um pouco forte, mas o próprio, entre aspas, ataque ao corpo, não é? Quando estamos a falar de privar este corpo daquilo que lhe permite funcionar. E estamos a falar, por exemplo, das questões de comportamento alimentar, que sei que trabalhas muito também, recebes muitos casos também dessa vertente e que muitas vezes já vem com uma indicação de que nestes casos, naturalmente, com um trabalho multidisciplinar, ser também trazida a consulta de psicomotricidade exatamente para esta consciência corporal, desta autoimagem, desta construção, não é? Dentro destes miúdos, se calhar mais miúdas, não é? Habitualmente, desta imagem que tem dentro de si do que é o significado e quase que ressignificar esta ideia de corpo, para que é que ele lhe serve e o que é este corpo, não é? Que não é só uma medida, não é só um peso, não é só. Sim, eu acho que muitas vezes o maior desafio nas perturbações de comportamento alimentar, especialmente na anorexia nervosa, tem a ver com o, af- o afastar o pensamento uh, obsessivo sobre aquela ideia de corpo, sobre calorias, sobre os números, sobre essas coisas todas, não é? Ir para além disso e perceber que, se calhar, as questões vão para além do que está na balança. Porque aquilo que nos está a dizer, o meu problema é este valor, o meu problema é eu só pensar em comida. Ok, é porque se calhar não estamos a pensar noutras coisas e isso é que está a ser difícil, é pensar noutras coisas. E porquê é que essas coisas são difíceis de pensar?
Portanto, esse trabalho pode ser feito. Eu acho que é o maior desafio nestas situações, é conseguir ir para além disso, porque, e nós sabemos, porque como é uma doença grave, que põe em risco a vida dos jovens, também as famílias se preocupam muito com isto, e portanto é difícil fugir à conversa de mais batata, menos batata, e da conversa da comida, e quando conseguimos sair daí e tentar ver o que é que está à volta, o que é que está ainda mais, o que é que está escondido com isto, talvez a gente consiga fazer a diferença. Mas depois também fazemos outra coisa, que é, temos alguém numa fase aguda, mais grave da anorexia, sabemos também que o cérebro está desnutrido e a capacidade de pensar também está bastante afetada. E, portanto, é mesmo difícil conseguir alterar a cognição destes jovens enquanto também não houver uma melhoria da nutrição, do bem-estar físico, não é? Portanto, é um grande desafio. São patologias muito, muito complicadas, muito complexas, e que se mantêm durante muito tempo e são um grande desafio para todos. Uhum, uhum. Estava a pensar que, não categorizando aqui em perturbação, mas alguns casos destes, como estávamos aqui a frisar, como outros, eventualmente casos de maiores níveis de ansiedade e tudo mais, recordo-me no trabalho com jovens que, eh, que partilhámos alguns, que aí o trabalho era interessante de criar com eles era a tal desconstrução, que é se em alguns miúdos temos que ir pelo sentir, tentando construir mais o insight e a capacidade de mentalizar e de elaborar e de pensar sobre, com outros miúdos que já estão muito só, eu não queria fazer esta separação mente-corpo, não é? Porque não faz sentido, mas que estão muito numa perspectiva mais obsessiva, muito mais racional, muito mais só pensar, 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 é quase como se houvesse uma clivagem entre esta cabeça e esta mente e este corpo, aí o trabalho é pela outra via, é tentar deixar esta racionalização, não é? E ir para o sentir e ir para a base. Portanto, é ir de cima para a base, em vez dos outros, que será da base dos mais agitados, dos mais desorganizados, que é mais pelo sentir para organizar. Aqui, se calhar, é o oposto. Quando falamos da ansiedade, muitas vezes falamos que são jovens e adultos, né? A ansiedade prende-nos ou ao passado ou ao futuro. Uhum, E os pensamentos estão muito aí. Ou no passado, né? O que é que eu fiz e eu devia ter feito diferente. Ou no futuro, né? O que é que eu vou fazer, o que é que pode acontecer. O que tu estás a dizer é, no fundo, é trazer para o presente, uhum, não é? uhum, Vá sentir o corpo agora. Como é que ele está agora, não é? Vamos sentir agora, e agora não há ameaças, não é? Vamos tentar deixar aquelas preocupações do passado e do futuro, para trazer um bocadinho mais ao presente. Claro, claro. Acho que é isso, né? Se nós tivermos mais. A questão um bocadinho daqui do mindfulness, né? Que se fala muito agora, não é? Se nós estivermos mais no presente, conseguimos desfrutar o presente, conseguimos também relativizar um bocadinho o peso do passado e do futuro, que a gente também não consegue mexer, não é? uhum, Portanto, também uhum, estamos aqui. uhum, Mas uhum, é um trabalho também interessante. Outra questão do corpo, que também não falámos e que na pedopsiquiatria surge com muita frequência, tem a ver com os comportamentos autolesivos, não é? Porque também temos aqui uma agressão ao próprio corpo. Falavas aqui da agressão de não cuidar dele, não é? De não alimentar. No caso do comportamento alimentar, nestas situações são diferentes, mas há uma agressão direta ao corpo, muitas vezes em troca do alívio do sofrimento emocional, portanto há potenciar uma lesão, uma dor física para trocar por uma dor emocional e, portanto, um, também há um desrespeito pelo corpo, no fundo, não é? Há uma desvalorização do próprio corpo, e da própria imagem. uma desvalorização e um uso abusivo dele, não é? Ou seja, se calhar nem considera que aquilo é uma coisa importante para si, portanto, se traz esta sensação sobrepõe-se à utilidade que este corpo pode ter, ou à Sim, função, ou ao e simbolismo o que pode corpo pode ser. ser útil, efetivamente, para aliviar o sofrimento emocional. Temos é que ajudar a encontrar outras alternativas que não seja a lesioná-lo, portanto, aumentar ainda mais o sofrimento e a prejudicar-se ainda mais. Isso muitas vezes também é um desafio, não é? Uhum. Portanto, temos falado aqui de vários quadros, não é? Tu sentes que estes quadros na tua consulta ao longo dos últimos anos
Sentes pioria dos quadros quando chegam ou aumento até da frequência de casos em que isto acontece nos jovens? Já não digo tanto de crianças, se calhar, não sei, mas, assim mais na idade da adolescência. Olha, eu acho que quando comecei, também não foi há assim tanto tempo, mas já lá vão 10 anos, pelo menos. Hum, Foi uma altura em que aumentaram imenso os comportamentos autolesivos, portanto, os cortes, não é? E isso era notório. Eu sinto, que se calhar neste momento já não é tão frequente, continua a ser muito frequente, mas não tão frequente como era na altura. O que tem aumentado bastante tem a ver com as questões da ansiedade, e com a dificuldade em gerir as emoções, em dar numas ao que estão a sentir. Eu acho que, lá está, mais uma vez, acho que a pandemia teve aquele impacto enorme, porque apanhou uma fase de desenvolvimento das crianças, que parece que, agora que já passou a pandemia, quem cuida destas crianças esquece que eles estavam em fase de desenvolvimento, não é propriamente. E, portanto, é como se lidam com os jovens como se não tivesse acontecido nada. Mas aconteceu muita coisa, não é? Também em termos relacionais, em termos, quer dizer, enfim, tanta coisa, não é? Portanto sinto que estão todos assim um bocadinho, digamos, coxos em várias coisas e está a ser exigido coisas que eles não são ainda capazes porque não tiveram essa experiência, não tiveram esse tempo de maturar em termos emocionais. E portanto isso eu sinto que está, isso é mais frequente, as questões da ansiedade, as questões da imagem corporal, da imagem no sentido desta comparação com o outro. As redes sociais não estão a ajudar nada, e isso, portanto, a relação com o corpo neste sentido de o que é suposto eu, como adolescente, rapaz, rapariga, ou seja, como é que eu me devo apresentar, como é que eu devo ser, como é que deve ser o meu corpo, como é que. E tem sido acho que tem sido uma grande pressão em relação aos jovens, eu estou com muita dificuldade também a gerir isto, né? Isso acho que é transversal, é notório em várias pessoas, vários profissionais, vários países, isto tem sido notado. Depois é a questão de realmente os miúdos sentirem que não têm nada para fazer se não tiverem ecrãs. Isso vês em crianças, não é? Se tirando as crianças, não têm nada para fazer em casa, não há nada para fazer. Isso é preocupante, não é? Já não sabemos para que é que serve o corpo sem ser. Só sabemos para que é que serve o nosso, sei lá, Uhum. polegar. O Exato. nosso polegar, o indicador. Exatamente, Certo. e isso também preocupa. Muitas vezes, É assustador às vezes irmos a uma sala de espera e vermos miúdos e miúdos pais. com cuidar dos nossos filhos, não é? Um aninho ou às vezes antes, de repente Sim, sim, já sim, sim. naquilo e realmente ficam Sim, sim. assustadíssimos, Para o claro. efeito desejado, funciona. Agora, Uhum, o impacto que tem, uhum. eh, eu não sei, vai afetar bastante. Eu lembro-me de uma vez um miúdo que em consulta, ele tinha o quê? 7, 8 anos por aí, e eu tinha plasticina lá e ele viu, eu quero, gosto muito de brincar com plasticina. Eu, ok, então bora. E ele, tem onde é que estão as formas? Eu, as formas? Olha, eu não tenho formas. Então como é que a gente faz? Como é que a gente faz? É plasticina, é como tu quiseres. Mas ele colocou estas questões, não é? Tipo, onde é que já se viu agora brincar com plasticina sem formas? Faz lembrar também um bocadinho os Legos, que agora vêm sempre Legos com instruções, não é? No meu tempo vinham peças de Lego, a gente fazia o que nos apetecia, não é? É um bocadinho isto, esta. Parece que falta criatividade, às vezes não só no pensamento, mas também no próprio movimento e no corpo, o que é que a gente faz. E o tédio é super importante, acho que está cada vez mais difícil os jovens lidarem com o tédio, o não ter nada para fazer, não perceber que são nesses momentos que são criativos e que podem ter boas ideias, experimentar coisas novas e descobrir coisas novas. Fizeste-me pensar uma frase, não a quero citar mal, mas portanto vou dar a ideia geral da frase, porque não estou agora com as palavras exatas, mas que no fundo é isto, que é, o nosso movimento é uma extensão do pensamento, não é? E portanto, se eu não sou muito criativa, naturalmente que a forma como eu vou depois construir algo vai ser de uma forma muito se calhar mais básica, ou primitiva, ou rudimentar, ou funcional e menos simbólica. Mas também é verdade que nós podemos fazer o caminho inverso, que é através do movimento conseguirmos ir construindo este pensamento e enriquecê-lo, simbolizando-o. Próximo do teu exemplo, posso partilhar, tive há uns dias uma consulta no início de um acompanhamento com uma menina que também, 7 anos, muito próximo desse exemplo teu, e que também escolheu plasticinas, e eram umas plasticinas que as tampas têm um molde, um pequeno molde de um animal. Então, a única brincadeira
que para aquela menina era possível de fazer era só o moldar aquele animal, portanto é muito próximo do que tu dizes. E a certa altura, o meu animal da minha tampa de plasticina era um urso, e ela tinha um leão e outros, e o meu urso foi ter com a casinha do leão. E eu bati à porta do leão e bati à porta durante uns 10 minutos, e o leão nem sabia o que é que podia fazer, que era abrir a porta e vir cá dizer olá, ou respondia, e ela ficava com o ar assim muito perdida, que não sabia o que é que isso que estava sequer a acontecer. E foi mesmo necessário ir buscar outro animal e eu simular a conversa entre os meus dois animais para que ela percebesse que o seu leão também podia entrar na conversa e também podia ir brincar. E de facto os miúdos, principalmente miúdos depois que acabam por ser mais rígidos ou com menos capacidade simbólica, depois têm mesmo muita dificuldade em fazer isto e precisam que nós, adultos, que não precisamos ser todos da área da saúde e da área do desenvolvimento infantil, não é? Que lhes demos um modelo de como é que eles podem fazer. E que certamente poderão estar pais a ouvir-nos também neste episódio. Nós também podemos ser este modelo e ser este mediador entre os brinquedos e os miúdos e ensinar-lhes novas formas de fazer e de brincar. E eu agora, se calhar, aproveitava também para devolver aqui um bocadinho uma pergunta que me estava a surgir. Ah, a questão do adulto dar o exemplo, nós na nossa área, nós sabemos, nós estamos sensibilizados para isto de ter brincadeiras mais abertas, porque permitem maior expressão. Mas será que também aquilo que está a ser exigido ou que está a ser ensinado às crianças, como é que se brinca com determinada maneira? Às vezes também temos os miúdos a dizer, não, mas não se brinca assim, não se pode brincar assim. E nós desconstruímos muito isso, não tu fazes o que tu quiseres com o brinquedo. Não é? Um carro pode-se usar um carro para fazer de pessoa, de ser mãe e pai, brincar às mães e aos pais com carrinhos, é possível, não é? Pronto. E será que também as escolas, logo na pré, as exigências de adquirir competências específicas limita também a forma como nós permitimos às crianças brincar? Pomos regras na forma de brincar com certos brinquedos ou certas. Tu sentes isso também ou não? Achas que isto. Olha, Agora devolvo-te agora uma pergunta, porque também sim. tenho pensado sobre isso. Sinto, e sinto, até antes de profissionais de educação, sinto muito nas próprias famílias. Ou seja, não é por acaso que determinados perfis de miúdos, são, às vezes, têm este determinado perfil, não é? Muitas vezes isto advém também da forma como, dos modelos que têm, e muitas vezes sinto, e às vezes trago alguns pais, em alguns casos em particular, para a consulta, e é muito claro depois perceber que para muitos adultos é muito difícil fazer este caminho de voltar a brincar, sem que este brincar seja, e posso partilhar que algumas coisas do género, hum, casos parecidos com este exemplo que eu te dava, dos próprios pais me dizerem, pois realmente quando brinca com a plasticina é só para desfazer a plasticina e espalhar e sujar. Então, isto, Boa! exato. Uau, incrível! E no fundo, tu tens que te conter um pouquinho, se calhar, não é? Mas nós, naquilo que devolvemos, porque para nós isso é ótimo e pode fazer imenso sentido, não é? Mas para as famílias, dar também, se calhar, um bocadinho esta possibilidade de entenderem e de interpretarem de uma forma mais positiva o que é que isto significa, porque facilmente isto pode ser enquadrado num comportamento mais opositor ou de desafio dos miúdos, que é, já lhe disse 50 vezes que ele não pode tirar a plasticina para aqui. E vamos imaginar um miúdo com uma grande agitação psicomotora, ele nem está lá a ver onde é que está a pôr a plasticina, aquilo de repente saiu, saltou-lhe da mão e foi para o tapete, não é? E às vezes é importante também desconstruirmos, primeiro com estes adultos, não é? O que é este comportamento e este brincar dos miúdos, dar-lhe este cariz, uma interpretação mais próxima daquilo que sabemos que são as fases de desenvolvimento e não esta interpretação da má educação, porque eu acho que é isto que ou da oposição, ou do desafio, ou ele está a fazer de propósito, porque acredito que isto também castre muito depois as possibilidades que nós damos a estes miúdos para serem e para experimentarem, não é? E temos que ter sempre em consideração em que contexto é que estes pais cresceram, Claro. Uhum. não é? Porque nós repetimos os padrões portanto, porque é que interpretam-se determinados comportamentos como oposição e desafio? Porque foram interpretados na sua altura, quando eles também os tinham da forma mais espontânea e natural possível, como algo
a conter e a não ter e a não expressar. E, portanto, perpetua-se um bocado isso, não é? Tem que ser também muito empática, porque nós somos como somos por alguma razão. E os pais também interpretam dessas formas porque também foi assim que cresceram e foi assim que cuidaram com eles e que tem sido ao longo dos tempos. Portanto, conseguir, ok, então vamos voltar um bocadinho atrás, se calhar na altura também fazia essas coisas e também não se chateavam consigo e percebemos que é uma coisa muito espontânea e que também nos permite aprender outras coisas, não é? E às vezes acho que é curioso pensar. Os adultos também brincam, mas nós brincamos de outra maneira. E conseguir explicar aos adultos que a nossa brincadeira, ou melhor, aquilo que nós fazemos por diversão, sei lá, o humor, o experimentar roupas diferentes, sei lá, o que seja. Nós temos várias formas de brincar, mas não lhe chamamos brincar, porque isto é infantil, mas são brincadeiras, são formas de experimentar, são formas de ser diferente, de explorar, etc. E conseguir também traduzir isto, não é? Dizer, pois, nós também gostamos de brincar, nós também gostamos de dizer que não, não é? Quando estamos sempre a dizer que não quer fazer. Eu, pois, olha, a mim também não me apetece. Mas às vezes a gente tem que fazer. Se eu disser, ai, porque chatice, tem que fazer. Mas pronto, eu digo chatice, mas faz, está tudo bem. Portanto, traduzir um bocadinho a linguagem do adulto, aquilo que a criança também está a sentir e está a expressar, na sua forma de expressar, pode fazer diferença. Mas realmente parece que percebemos muito pouco de desenvolvimento da criança, não é? O que é esperado a determinada idade? As birras, não é? Sempre interpretado como uma coisa muito negativa, que temos que terminar rapidamente e não conseguimos entender o que é uma birra, o que é que significa uma birra, o que é a imaturidade emocional da criança, não é? Mas aí, voltando à pergunta que tu há pouco fazias, eu acredito que daquilo que tenho, da minha experiência que tem acontecido, é que muitas vezes, e é que eu acho que aqui é um pouco mais grave do que quando falávamos há pouco das famílias, que é as próprias creches, JIs, escolas, não estarem preparadas para entender isso, não é? Ou melhor, escolas, depende sempre muito da pessoa e da atualização que a pessoa faz, naturalmente, não é? E da formação contínua do profissional de educação e de saúde, para que se consiga dar uma resposta também ela mais adequada aos miúdos quando acontece um episódio desses e que torna aquela situação como uma oportunidade da criança poder regular-se, acompanhada, e darmos este modelo, não é? Portanto, eu acredito sempre muito que parta muito de nós adultos, sejamos nós os pais, os avós, os amigos dos pais, os educadores, professores, os médicos, etc. E isso sinto que acontece muito. Às vezes os miúdos estarem um bocadinho entregues a eles próprios, muito entre aspas, claro, mas neste sentido de terem que, já deverem ter que se regular, de ter que saber fazer, ter que. E nós temos a nossa cota de responsabilidade e de dever de ser modelo também para eles. E de reconhecer quando nós adultos também não nos conseguimos regular. Uhum, uhum. E muitas vezes temos isso, não é? Temos adultos que eles próprios têm muita. E é difícil, não é? Quer dizer, quando nós temos um miúdo desregulado, com uma crise, com uma birra, mexe connosco. Mexe, portanto, é preciso também uma grande maturidade emocional da parte do adulto de conseguir não ir naquele estado emocional primitivo de reagir e de zangar e conseguir pensar, ok, eu sou adulto aqui na sala, como é que eu como adulto posso ajudar eu a manter-me calmo, no meu estado mais, mais evoluído, digamos assim, possível, e ajudar a criança a aprender a chegar até aqui. Uhum, Isso é um trabalho difícil. Portanto, acho que, assim, lá está. Nós na nossa área não trabalhamos só com crianças, é claro. impossível. Nós temos Uhum, de trabalhar muito com as famílias, temos de trabalhar com as escolas uhum, e por aí fora. Estavas a falar aqui da questão das creches e da infância e por aí fora. Assim, se nós, basta pensar, por exemplo, vou dar um exemplo, não tem a ver com comportamento, mas se há creches que obrigam crianças a não fazer a cesta a partir dos 2, 3 anos, já estamos, quer dizer, já não estamos a, uhum, a respeitar nada da biologia, do desenvolvimento normal de uma criança. E depois, obviamente, uma criança se precisa dormir, tem que dormir, porque senão também vai ficar mais irritável e vai haver alterações de comportamento. uhum, A mim,
isto também entram aqui questões políticas, que é possível nós também trabalhamos nesta área, podia falar da psicologia política, né? Mas se nós, as partes aquilo que regula as creches da infância tem a ver com a segurança social. E a mim surpreendeu um bocadinho porque é que não é educação. Nós não queremos educar, não queremos que tenham aulas, não é isso. Mas se compreendemos as competências que têm que ser desenvolvidas, e não é só matemática e português, não é só se falam bem, se não falam bem, se reconhecem as letras. É se saltam ao pé coxinho, se sabem correr, se sabem esperar, se sabem ouvir. Há tantas outras coisas, não é? E isso é trabalhado e nós sabemos na pré, não é? Mas acho que há questões de desenvolvimento da própria brincadeira, desenvolvimento relacional, etc., que falha, porque as creches da infância não podem servir só para os pais poderem trabalhar enquanto alguém cuida das crianças. Não é isso que a gente quer. E acho que falha um bocadinho essa oportunidade, que são anos de ouro, são anos essenciais para o desenvolvimento de uma pessoa adulta, portanto, tem consequências a nível escolar e depois mesmo em termos de futuro e tudo mais. Portanto, os primeiros anos de vida são essenciais e acho que faria aqui muito trabalho a fazer também com estes profissionais da infância, não é? Para esclarecer, para E esclarecer. voltando aqui ao nosso tema, quase como uma prevenção ou como um consolidar características e questões que são importantes, não é? E basilares no desenvolvimento da criança, quase como preventivamente para um futuro, não é? Não sei se podemos afirmar isto, não é? Porque a psicopatologia tem inúmeras variáveis, mas pelo menos para a criança lidar com os desafios que vão acontecendo na sua vida, se calhar com uma forma mais estruturada ou mais enriquecida, e não tão frágil. Se calhar Não é temos por que aí. falar só de doença mental, é o que estás a dizer. Uhum, Isto são características da pessoa, não é? uhum, Se uma uhum. pessoa Do ser. Uhum. tem dificuldade por exemplo, se for uma pessoa impulsiva, que age sem pensar e que tem dificuldade em controlar isto para o resto da vida, pode ser prejudicada por isso, não é? E nós sabemos, por exemplo, aquele teste do marshmallow, ah, Certo. que se pode fazer aí de 4, 5 anos, portanto, a capacidade de esperar, não é? Aquele teste. Depois o marshmallow, e diz: olha, se conseguires esperar um bocadinho, quando eu voltar, dou-te dois. Se comeres, depois não tens mais. E, portanto, mostra aqui a capacidade da criança de adiar a recompensa. Isto é mais preditor de sucesso escolar e sucesso relacional do que uma avaliação de inteligência nessa altura. Certo. Uhum, uhum. E isto é muito interessante. Eu acho que isto é super interessante. Lá está, continuamos aqui a focar-nos no português e matemática. Certo. Mas estas Uhum. capacidades são essenciais para a vida futura. E nem estamos a falar de doença mental, estamos a falar Uhum. da pessoa conseguir alcançar o seu melhor potencial e fazer aquilo que gostava de fazer com a sua vida e ser feliz. É isto. Ou melhor, não estamos a falar de doença mental, mas estamos a falar de saúde mental. Estamos a falar de No saúde fundo é mental. isto. É Exatamente, isto, não exatamente, é? exatamente. É isso mesmo. Ia partilhar contigo que às vezes os pais vêm muito aflitos ou preocupados à consulta com. Isto cada vez acontece menos, porque cada vez mais já não entendemos a psicomotricidade como sendo algo só para trabalhar a área motora, não é? Mas vou pegar nesse exemplo, esta preocupação, se escreve melhor, se aprende, está a aprender desta forma ou daquela, ou se não está a conseguir. Já sabe o abecedário. É certo, e muitas vezes eu digo, olha, eu entendo que seja esse o motivo importante nesta fase, da preocupação, mas vamos lá ver. Daquilo que observei, se calhar era importante irmos por aqui, por aqui, por aqui, porque independentemente ele vir a recortar super bem e de ser um super construtor ou engenheiro ou o que for, é mais importante trabalharmos a pessoa, que independentemente da profissão que venha a ter, é a pessoa, sempre. E para sempre, não é? E portanto, que competências pessoais, sociais e emocionais é que nós podemos aqui ajudá-lo nesta fase, não é? Mas dando-lhe aqui um modelo e mais ferramentas para o futuro. Então toca também muito nisto, quase agir preventivamente para que a pessoa tenha um maior sucesso ao nível da sua saúde mental no futuro. É isso, é dar ferramentas. Uhum. É dar as ferramentas para poder usá-las. Uhum. E às vezes não é dar ferramentas, às vezes têm as ferramentas, não sabem como usá-las, não é? Certo, como nós E às vezes adultos, o é nosso verdade. trabalho
Olha, então, aqui para terminarmos a nossa conversa, e nós já falámos aqui muito sobre a psicomotricidade, sobre os casos que acompanhamos, sobre aquilo que é a tua visão enquanto médica, dos casos que para ti fazem sentido trabalhar em equipa em conjunto com o psicometricista e daquilo que te leva às consultas seguintes, não é? Ao final de algum tempo do processo para continuares também tu a conseguir depois fazer o teu trabalho com essa criança ou esse jovem depois de fazer e de iniciar também o acompanhamento em psicomotricidade. Hum, para fecharmos aqui, e se calhar nós já tocámos nesta pergunta, mas só para fecharmos e para ser assim o nosso fim de conversa, qual é que seria, na tua opinião, que mensagem poderia ficar aqui sobre este papel diferenciador, no fundo, então, que a psicomotricidade, que os psicometricistas podem ter nos serviços e e nas equipas de saúde mental infantil e da adolescência? E faço-te esta pergunta só como fecho, porque como sabes, não é? A própria presença da psicomotricidade nos serviços de pedopsiquiatria ou de psiquiatria de adultos está um pouco cingido à área metropolitana de Lisboa, não querendo cometer aqui nenhum erro, mas eu sei que há outros hospitais fora de Lisboa que têm alguns psicometricistas, mas não é de todo uma presença óbvia e clara e aos olhos de quem, de administrações que é assim fundamental ter nestas equipas. Portanto, sabemos que há muitos locais ainda que não sabem têm esta necessidade, se calhar podemos dizer desta forma. Portanto, na tua opinião, que mensagem podemos deixar aqui com este papel diferenciador que de facto o psicometricista pode ter nestas equipas? Essa é uma pergunta que tem várias abordagens, não é? Dependendo com quem nós estamos a falar. Porque, porque é assim, se nós estamos a falar com gestores hospitalares, eles têm uma visão e têm uma avaliação particular, não é? E nós sabemos como é que funciona também os hospitais, aquilo que é valorizado e aquilo que não é. Porque se formos falar só em números de consultas e aquilo que é pago e o que não é pago, estamos a limitar imenso a intervenção em saúde mental, porque não funciona assim. E, enfim, esse modelo também já tem sido revisto para também facilitar o reconhecimento da importância das equipas multidisciplinares. E, portanto, assim como portanto, a presença de um psicometricista numa equipa de saúde mental da infância e da adolescência, em particular, é uma mais-valia porque permite diversificar o tipo de intervenções, permite olhares diferentes, com formações diferentes, e que ajudam a encontrar respostas, pontes, ligações entre a criança, a família e a comunidade, e isso é essencial na intervenção em saúde mental infantil e juvenil. Portanto, para mim faz todo sentido ter psicometricista na equipa, ganhamos todos uns com os outros, por isto, porque eu quero ter mais possibilidade de intervir com um jovem que não seja só medicar e que não seja só ter consultas médicas, porque isso é, não vai resolver. Não vai resolver. E tem casos claríssimos em que precisam de outro tipo de acompanhamento. Como estava a dizer, regular, com a possibilidade de criar uma relação terapêutica com alguém com quem possam estar com frequência, que trabalhe de outra forma e comunique de outra forma e utilize outros meios de comunicação e de expressão que não os típicos que eles usam em todos os dias, em todos os contextos. Porque se repetirmos o mesmo, o resultado não vai ser diferente, Uhum, não é? uhum, uhum, E tem sido muito difícil traduzir para gestores, portanto, que têm uma linguagem diferente, não é? Que têm uma compreensão diferente, a importância deste tipo de intervenção multidisciplinar, a importância da intervenção em comunidade, na comunidade, uhum, e com uma visão mais biopsicossocial, uma visão médica biológica. uhum. Porque a médica biológica é mais fácil de contabilizar do que uma intervenção que é complexa e multifatorial e por aí fora. E por isso é que eu digo, é difícil porque eu não sou especialista nessa área, há pessoas que o são e que conseguem perfeitamente explicar na linguagem que Uhum. quem toma decisões consegue compreender e dar valor, e perceber que traz valor e que traz mais-valia, uma equipa multidisciplinar com psicomotricidade, eu ainda não tenho esse dom. Portanto, falo da minha prática pessoal e
daquilo que vejo, dos resultados que vejo e porque é que para mim é importante ter psicomotricistas numa equipa, para diversificar o tipo de intervenção, porque os miúdos são todos diferentes, são muito diversos e nós precisamos disso. Precisamos de outras formas de estar e de comunicar e de intervir. E eu preciso de psicomotricistas na minha equipa para poder ter essa liberdade e essa flexibilidade. Precisamos de individualizar a intervenção. No fundo é isto, não é? Nestas áreas. Não pode ser o grupo dos, sei lá, dos deprimidos e o grupo dos ansiosos faz isto e faz aquilo. Não funciona assim. Nem as famílias se reconhecem nisso, nem os Claro. miúdos se reconhecem nisso. E assim não fazemos grande diferença. Não é? Ana, muito, muito, muito obrigada por teres aceito este convite para participar aqui nesta nossa conversa. Acredito mesmo que colegas teus da área médica, seja pedopsiquiatras, pediatras, enfim, acho que conseguem certamente reconhecer mais facilmente determinados sinais também com a tua própria descrição da tua própria experiência, por isso foi assim mesmo muito bom ter aqui o teu testemunho e sei-te também que é defensora aqui do trabalho da psicomotricidade, por isso é que também te convidei para vir aqui, de facto, para bebermos todos um bocadinho da tua experiência. Muito obrigada por teres aceito este convite. É sempre um gosto poder falar destes temas e partilhar experiências e, no fundo, o objetivo é sempre o mesmo para todos nós. E quando assim é, torna-se mais fácil também de nos compreendermos e trabalharmos em conjunto e avançar. Portanto, estou sempre disponível para colaborar. Gosto muito dessa parte, acho que é isso que faz a diferença, não é? O trabalho em equipa, sobretudo, não é? Eu acho É. que vejo-te também dessa forma. Recordar que a Ana tem então uma página no Instagram que podem seguir, ela vai partilhando à medida do possível, não é? Aquilo que é Sim, é mesmo do possível. vários. Não há regularidade, é o possível. Aqui alguns temas também na área da saúde mental, portanto, Andar de Cima é a página da Ana Teresa Prata, portanto podem segui-la e também ir acompanhando aquilo que ela tão bem tem para nos dizer. Quanto a nós, aqui do nosso podcast, mais uma vez, muito obrigada por assistirem a esta conversa. Tal como tantas outras, têm sido conversas para desconstruir esta pergunta do psicomotriquê e, portanto, deixo-vos aqui o convite para partilharem esta conversa com quem achem que faz sentido, quem pode aprender também um pouquinho ou conhecer um pouco mais sobre esta área de intervenção. Deixem o vosso gosto, subscrevam o canal se nos estiverem a ver no YouTube, podem fazer comentários, perguntas que eu tentarei responder e para a Ana também lhe poderei encaminhar alguma, caso tenha alguma pergunta específica também para ela e portanto assim aumentar este conhecimento também das pessoas sobre a psicomotricidade. Muito obrigada e até à próxima Psicomotriquê.